Meu amigo vascaíno, um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração, que Deus possa abençoar as nossas vidas e mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Vasco da Gama. Noticiário este que, a cada dia que passa, está mais preocupante devido à falta de comando de Pedro Paulo e companhia. A gente vai falar muito aí sobre algumas situações no departamento de futebol do Vasco, um planejamento que não dá para a gente entender. Iremos abordar aqui algumas declarações que o senhor Carlos Amodeu concedeu ontem. E, claro, a gente vai falar de renovações de contrato. O Vasco teve uma recusa aí. E vamos falar sobre a chegada de reforços e toda essa patifaria que o Pedrinho está fazendo aí com o Vasco da Gama. Pois bem, eu peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal, para você poder se inscrever, principalmente você que está descontente com o atual momento, cujo qual o Vasco da Gama vivencia. Pessoal, a situação é a seguinte: o futebol brasileiro está paralisado devido aí a duas datas FIFA. Eu estou muito preocupado porque ontem o Carlos Amodeu deu algumas declarações sem pé, sem cabeça, sem sentido nenhum. E a situação é a seguinte: ontem a gente tomou conhecimento que o Vasco está com uma condição financeira muito, mas muito apertada. O grande questionamento que eu quero fazer é o seguinte: se não havia dinheiro para contratar nessa janela, agora, de meio do ano, por que essa diretoria gastou na última janela 50 milhões de reais para trazer Nuno, Lloyd e Garré? Principalmente Lloyd e Garré. Vocês têm que dar o jeito de vocês e se virar. Vocês estão pagando aí 400 mil reais por mês para o Lloyd. Vocês compraram o Lloyd por 3 milhões de euros. Uma grande sacanagem com o clube. Em um ano, o seu Pedro Paulo gastou 100 milhões de reais com 5 contratações, certo? Jean David, Maxime Domingues, Lloyd, a Garré e Nuno. É muita coisa. Agora está com um papo de que vai chegar reforços pontuais. Ontem o Carlos Amodeu disse: a janela está aberta. Já era para ter sido apresentado aí uns 2, 3 reforços para o Fernando Diniz. O Carlos Amodeu ontem disse que o Vasco, nessa janela aí que abriu para o Mundialito da FIFA, entre o dia 2 e dia 10, que o Vasco está sem pressa. Como que o Vasco pode estar sem pressa se o Vasco da Gama verdadeiramente, certo, está na 15ª colocação no Campeonato Brasileiro? O Vasco possui a mesma quantidade de pontos que o Fortaleza, que é a primeira equipe que integra a zona do rebaixamento. Uma grande vergonha. Se não tem dinheiro para contratar, toma duas medidas, o Pedro Paulo. O Paiva rescindiu o contrato. Manda o Coutinho também embora.
faça uma economia de 3 milhões de reais, manda o teu amiguinho Felipe embora, que você vai economizar 1 milhão de reais por mês, certo? Agora não venha com falácias aí que não tem dinheiro. E outra coisa, tá? Tá faltando humildade para essa diretoria que está aí. Porque se está difícil, o seu Pedro Paulo, ele tinha que reconhecer o seguinte, que ele é inapto, que ele precisa de ajuda. Ele não está sozinho. Ele podia pedir ajuda, não quer pedir ajuda para o Levin ou para outro agente político do Vasco da Gama. Peça ajuda para a torcida, irmão. São 25 milhões de vascaíno. Pô, vai no mercado, em vez de você estar aí fazendo turismo no Equador, em Quito, vai ao mercado, igual o São Paulo fez, igual o Júlio Casares, vai atrás de um investidor. Irmão, agora que vocês não pedem ajuda, fica chorando. E olha que situação. Hoje, na parte da manhã, a mentirada, a cretinagem é tão grande que ontem o Carlos Amodeu deu uma entrevista falando que o Vasco tinha feito uma proposta para o Léo Jardim, só que essa proposta do Léo Jardim, segundo o Vene Casagrande, já está recusada desde sexta-feira. É a quarta proposta aí que é recusada do Léo Jardim. E o Léo Jardim, ele quer receber aquilo que o Vasco deve para ele. Existe um débito de 1.300.000 referente a luvas e a imagem. Enquanto não pagar o que deve a ele não vai renovar com o Vasco. Tem pendência no contrato antigo. Então, é uma grande vergonha, gente. A gente está falando aqui de um ativo do Vasco que custa aí, que está avaliado em 7 milhões de euros. Que se não fosse uma cláusula que o Paulo Brax tivesse estipulado lá atrás, o Vasco da Gama, nesse momento, provavelmente estaria sem o Léo Jardim. Aí a gente toma conhecimento aí que os reforços que estão engatilhados não vão chegar agora, porque não tem ninguém para poder assinar, porque o presidente está em Quito, porque verdadeiramente aí não tem um diretor executivo de futebol. Estão 17 dias aí fazendo entrevistas e mais entrevistas e não anunciam um diretor executivo de futebol, o que é uma grande vergonha, irmão. Agora, ontem, chegar, falar para a torcida do Vasco da Gama aí, né, que não vai vir investimento pesado, vocês vão trazer jogador aí sem vínculo de contrato. Meu irmão, eu estou preocupado com o que está acontecendo no Vasco, muito preocupado, certo? Porque o Vasco está atrás de jogador com problema físico, como é a situação aí do Thiago Alcântara. O Vasco deixou escapar a situação aí do Brian Rodrigues. Cara, o treinador, o Diniz, já pediu o Tolói, já pediu o zagueiro, já conversou com o zagueiro. Irmão, os caras não conseguem, cara, trabalhar. Cara, é uma vergonha danada. E outro, o Vasco da Gama, gente, tem ativos, tem jogador para fazer troca. Agora, o que não dá é ficar com essa conversinha fiada. O Vasco precisando de investidor, o cara, porra, lá na puta que o pariu, irmão. Então, cara, tá tudo errado. A forma como o Pedro Paulo está tocando o Vasco é uma forma que muito, mas muito me preocupa, certo? E tem gente que está preocupado aí, né, com a fofoca da comidinha de Paê, daquela fofoquinha que ela fez, que o Paê não gosta do Vegete, que não gosta de palhaçada do cacete. Ao invés de cobrar vagabundo, pilantra, que vai jogar o Vasco na Série B mais uma vez. Não está sendo dada condições de trabalho para o Fernando Diniz trabalhar. Depois que vier, e 10 dias de folga.
10 dias de folga. Vai ter 30 dias para trabalhar, vão dar 10 dias de folga, ao invés de fazer uma intertemporada. É uma vergonha. Daqui a pouco a torcida vai pedir a saída do Fernando Diniz, e a culpa não é do Diniz, a culpa é dessa diretoria. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.